Eu quero compartilhar com você nessa manhã alguns fundamentos que têm mudado, transformado a minha vida, né? E isso eu tenho compartilhado lá em Arthur Alvim, esses fundamentos, né? E eu percebo que isso tem mexido com os irmãos. Então, o primeiro fundamento assim que Deus me trouxe revelação com o passar do tempo foi sobre entender o que é a graça de Deus, né? E quando eu entendi o que era a graça, que não tinha nada a ver com o meu mérito, com os meus erros, mas tinha a ver com o mérito de Cristo, com o que Cristo fez, né? Que totalmente atrelada à obra de Cristo, que a minha não é condição, mas todo o meu intelecto ou minha capacidade, enfim, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Cristo. Quando eu entendi a graça do Senhor, eu comecei a entender que a santidade não era uma forma de eu atrair o amor de Deus, mas a santidade era uma forma de eu responder ao amor de Deus. Isso é entender o que é a graça de Deus. Quando isso começou a se abrir aos meus olhos, a minha vida tem transformado. O outro fundamento que tem mexido muito comigo é entender o que é o reino de Deus, né? Entender o reino de Deus, você começa a entender que há um governo a ser estabelecido. E nesse governo há propósitos. E aí isso mexe demais e tem mexido muito comigo entender sobre o governo do nosso Deus. Entender que a Bíblia ela começa em Gênesis com Deus governando no jardim e ela termina em Apocalipse com Deus governando na Nova Jerusalém. Então a história da Bíblia, em síntese, é Deus estabelecendo o governo dele. E eu, inserido neste reino, eu começo a entender que o reino de Deus seria muito mais fácil você entender se a Bíblia trouxesse a tradução é chegado o reinado de Deus. Porque quando fala de reino, muitas vezes nós pensamos num lugar específico, e aí a Bíblia ela quer dizer o tempo de reinado de Deus na minha e na sua vida, e esse tempo chega quando eu e você aceitamos a Cristo. Quando você aceita Cristo, o reino de Deus se estabelece em você, então o tempo de reinado dele está se estabelecendo. Então entender esses dois fundamentos tem transformado a minha vida. E eu quero compartilhar hoje o terceiro fundamento que tem mexido muito comigo, que é sobre a eternidade. Pensar na eternidade, entender o que é a eternidade. E quando a gente olha e pensa, a eternidade, ela tem dois aspectos fortes, que é a salvação e galardão. Amados, quando eu e você começa a entender a eternidade, a sua vida começa a ser realmente transformada. Então, para mim, esses três fundamentos têm mexido demais com a minha estrutura. E entender a eternidade é algo que todo cidadão do reino deve buscar entender. E para isso, eu quero meditar com você no texto de Lucas 19, capítulo 19, do verso 11 em diante. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 11 em diante. Vou ler aqui, vocês me acompanham aí. Eu não trouxe slide, eu sou raiz aí. Ai, mas Jesus me ajuda, pastor Rodrigo me perdoe. Enfim, mas vamos lá, eu tenho certeza que Deus vai falar com você aí. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, quem está contando uma parábola aqui? Jesus, para quem? Para os seus discípulos. Então ele disse assim: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois, mas os seus concidadãos o odiavam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro, dizendo:
Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que não toma o que não pus, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse os que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E eles lhe disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Qual é o contexto aqui? Os discípulos com Jesus estavam indo a Jerusalém. E na cabeça dos discípulos, a ida a Jerusalém com Jesus, porque eles aguardavam o Messias, vindo da linhagem de Davi, para tomar o governo, para estabelecer o governo. Então os discípulos, eles tinham na mente deles uma visão literal de reino, de governo. Então na cabeça deles era aquilo. E para um judeu, o reino não é como: eu estou sentindo, que delícia, eu sinto o reino de Deus. Não, era literalmente o reino. Leis, exército e um rei. Era isso que estava na cabeça de um judeu. E na cabeça dos discípulos, Jesus era o revolucionário. Então eles estavam descendo para Jerusalém, armar a maior revolução e tirar o governo da opressão de Roma e estabelecer o reino. Então essa era a visão dele. Essa era a visão dos discípulos. E aí Jesus, para que eles entendam o que é o reino de Deus, conta essa parábola. E aí ele vem com essa parábola falando de um senhor nobre, que chama os seus servos e dá um valor para cada um, que é chamado de mina. Então, por que Jesus não estabeleceu o reino dele ali, naquele momento? Por que Jesus, de fato, aquele entendimento dos discípulos estava errado? Por que nós temos que ficar falando de uma segunda vinda de Jesus? Por que estamos falando de uma segunda vinda de Jesus? Por que ele não estabeleceu ali? São algumas perguntas que eu queria que você pensasse comigo para você entender a eternidade, né? Ora, irmãos, os discípulos não compreendiam qual era a raiz do problema. E a raiz do problema, qual que era, irmãos? Não era tirar a opressão do governo romano. A raiz do problema não era acabar com outros povos, não era lá atrás acabar com os egípcios que oprimiam o povo hebreu. A raiz do problema não era essa, não era isso que Jesus estava vindo resolver. A raiz do problema era o coração humano caído, porque os israelitas também eram pecadores. Então Jesus, ele vem nessa primeira vinda para resolver um problema, e o problema não era estabelecer o reino, mas tirar o pecado do coração do homem, estabelecer o coração do homem voltado para Deus. Por isso que ele vem nessa primeira vinda e não estabelece o reino. Então aqui nós vemos Jesus começando a ensinar os discípulos, ensinar a mim e a você: ei, o problema não é acabar com o povo romano. O problema não é acabar com os povos inimigos. O problema está no coração caído do homem. O coração corrompido do homem. E Jesus vem resolver esse problema. Então a primeira vinda de Jesus é para destronar, resolver o problema que era o pecado na humanidade. Você quer ter prova disso? Vamos lá.
pegar o contexto aqui. Nós estamos no nosso plano de leitura, você deve ter lido. Se você não leu, você vai ler. Não desiste, não pare, comece. Se você não começou, se você está atrasado, continue. Se você está em dia, parabéns. Mas nós vemos lá em Gênesis a história de Noé. O que Deus faz? Deus olha para a terra, vê a terra totalmente corrompida, os homens se casavam, se davam em casamento, bebiam e comiam, não há nenhum problema em casar-se, comer e beber, mas o problema é que a vida deles era voltada somente para isso, e aí Deus resolve acabar com tudo. E aí ele separa Noé, um homem justo e íntegro, e eu quero dizer para você que não significa que Noé não era pecador. Ele era um homem íntegro, ele seguia a Deus, mas ele não quer dizer que ele não era pecador, porque ele estava debaixo da linhagem de Adão. Todos são pecadores. Então, ele separa Noé e a família, acaba com tudo. Aí eu pergunto para você, sai Noé da arca com a sua família, popula todo mundo. Resolveu o problema? Vocês percebem? Vocês começam a entender que não resolveu o problema? Acabar com tudo não resolveu o problema? Então Deus vem nas tramas da palavra dele nos ensinando aonde está o problema. E o problema não era acabar acabou com tudo, acabou com os animais, ficaram somente os da arca, acabou com tudo, mas não adiantou, o problema ainda continuou lá. Então Jesus fez isso. Então Jesus ele veio para destruir o pecado, ele não veio para tomar o governo romano ou qualquer outro governo. Ele veio para nos dar a oportunidade de nascermos de novo e passar a viver uma nova vida nele. Essa é a obra de Cristo. Então, essa primeira vinda de Jesus, ela vem para resolver um problema. Então, a parábola que o homem nobre, aqui ele diz, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, e a fim de tomar um reino para si e depois voltar. Sacou? Entendeu? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Então ele está falando o que aqui? Ele está falando dele mesmo, dele próprio. Ele está dizendo, ei, eu vim resolver primeiro um problema, e aí eu vou para uma terra, para fim que é o céu, para receber todo o poder e autoridade, para depois eu voltar e estabelecer o meu governo. Oh, amados, isso tem transformado a minha vida. Então, eles começam a entender. E aqui nessa primeira vinda, Jesus vem como um cordeiro, mas ele voltará como leão. Então essa é a parábola que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E que momento da história nós estamos? Exatamente nesse momento. O Senhor nobre já veio, ele foi e ele vai voltar. Então nós estamos exatamente nesse momento da história, em que ele explicou para os seus discípulos. Esse é o ponto. Por quê? Porque Mateus 28:18 diz, e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque ele já recebeu todo o poder e autoridade, e ele voltará para estabelecer o reino dele. Só que antes de ele ir, o que a parábola diz? Ele chama os seus servos. E ele dá o que para os seus servos? Uma mina. E aqui, deixa eu falar mina aqui, jovens, não é menina. Deixa eu explicar direito, porque pode ter uma interpretação errada, e aí tem ninguém que fala, oh, uau, eu vou ganhar uma mina, então eu vou trabalhar para ter 10 minas. Não, a mina aqui, falava de um valor. Então ele chamou os seus servos e deu uma mina para cada um. De modo que eles tinham que trabalhar naquela mina. Então a mina aqui era uma quantia em dinheiro para cada servo, né? Eles não trabalharam para receber essa mina, eles ganharam. Então o que a mina é para mim e para você? A sua salvação, graça, favor. Você ganhou. O que você fez para merecer a salvação? Você trabalhou muito? Você foi certinho? Não. Então ele deu, Jesus está falando aqui, ó, eu estou dando uma mina. Hoje, quem são os servos que Jesus chamou? Eu, você, nós somos os discípulos. Você ganhou a sua salvação. Agora, o que você está fazendo com a sua salvação?
porque eles não mereciam. O texto diz exatamente isso, ele deu, é um presente, é algo que o Senhor nobre deu. Jesus nos deu a salvação. Então a mina aqui, ela representa na minha e na sua vida a nossa salvação, que nós ganhamos de graça, é um presente, é a bondade de Deus. Eu e você precisamos entender isso. E o que nós vamos fazer com esse presente? Nós precisamos multiplicar. Essa é a expectativa do homem nobre. Está aqui a sua mina, está aqui a sua mina, está aqui a sua mina. Essa é a expectativa dele. Precisamos multiplicar. Cada um recebeu a sua salvação. Mas eu quero dizer para você que a salvação ela não é o fim, mas ela é apenas o início de onde Deus te coloca novamente no propósito. Você quer entender comigo por que a salvação não é o fim? O que Jesus fala com Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus e fala: Senhor, como que eu faço para ser salvo, para entrar no reino, para ter o reino de Deus? E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar. Agora me explica uma coisa: nascimento é início ou fim? Então a salvação é só o início, irmãos. A salvação não é o fim, é só o início de você estar de novo, novamente no propósito, encaixado no propósito, a fim de viver uma nova vida em Cristo. Essa é o que Deus fez comigo e fez com você. O termo usar, nascer de novo, é realmente isso, é o início das coisas. A salvação, ela é o início, irmão. Agora Deus colocou eu e você de volta na missão. E qual é a missão, irmãos? Multiplicar a salvação. Irmãos, isso tem mexido comigo. Eu espero que o Espírito Santo mexa com você também, sabe? Então nós estamos nesse período da história de Jesus e nós somos os servos com a mina na mão. Uma mina, a sua salvação. E aí, o que ele fala, né? O que ele diz? Ele diz que ele volta para prestar conta com os seus servos. E o que é voltar e prestar conta com seus servos? O tribunal de Cristo. Na escatologia, nós já ouvimos algumas vezes o pastor Rodrigo ministrar, aqui haverá o tribunal de Cristo. Então o tribunal de Cristo, ele vai realmente julgar as suas obras. Então esse tribunal não é para a sua condenação. Ele não vai te condenar, você é salvo, você está salvo. Ponto. Mas todos que estão salvos vão passar pelo julgamento e prestação de conta com o Senhor nobre. Sabe, irmãos, nós costumamos ouvir muitas vezes a parábola das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5, sabe? Aí a gente pensa que as 5 foram condenadas e 5 foram salvas. A palavra virgem não vai usar para um pecador. Virgem é santidade, é pureza. Então aqui não está falando de condenação não, do inferno não, está falando de 10 virgens. 5 tiveram uma coisa a mais com Jesus, porque estavam preparadas, e 5 simplesmente foram salvas. E muitas vezes a gente lê essa parábola pensando, 5 morreram, 5, o Senhor voltou, ela não estava com azeite. Não, porque não vai usar o termo virgem para quem é impuro, para quem é pecador. Se a palavra está sendo usada é a virgem, é porque eram todas salvas. Mas 5 tiveram um quê a mais com o Senhor. Aí a gente começa a ouvir a palavra galardão. Galardão, irmãos, é recompensa. E muitas vezes a palavra galardão está atrelada à coroa. E o que coroa quer dizer se não recompensa? Posição, governo. Então, irmãos, seguindo aqui no texto, veio o primeiro homem dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades te colocarei. E veio o segundo e disse: Senhor, tua mina rendeu 5. Está bem, se tu sobre 5. Então o que Jesus está nos contando? Que vai haver posições no reino. Vai haver governantes no reino.
Jesus não está falando de perder salvação, ele está falando aqui, abrindo os olhos dele. Ei, o meu reino não veio, e quando se voltar, quando eu estabelecer, haverão posições. Haverão recompensas. A palavra galardão, ela expressa isso, irmãos. E a palavra coroa já diz exatamente isso. Alguém é coroado sem governar alguma coisa? Até o bobo da corte que recebe a coroa dele, ele governa a palhaçada dele lá. Mas coroa é isso, governo. Então, nós precisamos entender que existem aqueles que serão salvos e existem aqueles que irão reinar com Cristo. Entende o nível? Começa a perceber o que você está fazendo com a sua salvação. É uma pergunta, irmãos. O que precisamos entender é isso. E o que eu quero que você entenda, algo que é muito sério, e que você grave isso. Que isso é fundamental. Onde você vai passar a eternidade é graça, favor. Como você vai passar a eternidade é obras. Está atrelada a resposta sua com Cristo. Então eu vou repetir. Onde você vai passar a eternidade é graça. Como você vai passar a eternidade? Obras, atrelada a sua resposta ao chamado. A sua resposta à missão que Deus te deu. Multiplicar a sua salvação. A mina que Ele te deu, que é um presente, que você não merecia, não trabalhou para isso, é em cima disso que você vai ter. Então, eu e você precisamos entender. Isso é um fundamento muito sério, irmãos. Eu costumo dizer que no céu não vai existir inveja. Mas se tivesse, ia ter muito neguinho com inveja, sim. Que fala, nossa, olha fulano, ele entra em lugares que eu não entro. Ele vai ter uma casa que eu também não tenho igual. Não sei, estou aqui loucubrando com você, estou dando uma viajada. Eu nunca fui no céu e voltei para saber como é que é. Mas, se tem recompensas, existem posições, alguns vão ser salvos e vão ser governados por aqueles que reinarão com Cristo. Percebe? Começa a entender. O que Paulo diz lá à igreja de Coríntios, no capítulo 3, do verso 9 a 15? Paulo está, basicamente, trazendo a visão disso, de obras, de recompensa. Então eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Segundo quem? A graça de Deus que foi dada, presente. Ele ganhou. Paulo está falando aqui. Como sábio arquiteto, pus o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então Paulo está falando, segundo a graça, eu estou colocando o fundamento aqui. E cada um vai edificar. Ou seja, eu coloquei o fundamento. Você é salvo. Como você vai edificar? É você. O fundamento, quem que é que Paulo fala aqui? Porque ninguém pode ter outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, né? Ele está falando de materiais. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. O dia aqui é o tribunal de Cristo. Nesse dia vai revelar a obra de cada um. E aí ele segue, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, presente, recompensa. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, dano em algumas traduções, mas o tal será salvo, todavia que como fogo. Paulo também não está falando aqui, é para os salvos, isso é para os salvos. Jesus trouxe a palavra para os salvos. Quem ele chamou? Os servos.
Deu uma mina, então a palavra é para os salvos, para mim e para você. O servo hoje de Jesus sou eu e você, nós somos os discípulos. Paulo está falando aqui, não é de os condenados aqui, não, ele está falando para os salvos. Ei, eu pus o fundamento, que é Jesus. Você é salvo. Agora, como você vai edificar? É você. Você vai edificar com qual material? Que forma que você vai edificar? Porque o dia revelará. Que dia? O dia do tribunal de Cristo. Aonde as obras serão provadas pelo fogo. O que o fogo não consumir, você vai receber galardão. Agora, o que o fogo consumir, você terá dano. Mas será salvo como passando pelo fogo. Irmãos, ele está dizendo aqui para nós que tem as pessoas salvas, né? A obra que será testada pelo fogo, que não for consumida, Deus vai dar a recompensa. Mas ele está dizendo que aqui passar pelo fogo receberá galardão. E aí, irmãos, eu não sei, né? Talvez na sua cabeça fale assim, poxa, aí eu vou dizer aqui o que eu sinto, tá? Quando isso eu comecei a entender, eu falei, Jesus, eu não quero receber mais presente nenhum aqui. Eu quero ganhar os seus presentes. Porque se tem alguém que sabe presentear, é Deus, né? Então eu não quero receber louvor aqui. Não quero que, que pregação maravilhosa, você é um homem usado, não quero receber louvor, nada aqui. Eu quero receber o galardão que o Senhor vai me dar. Porque se tem alguém que sabe presentear, é Ele. Só que aí ele fala que aquela obra que foi, vai receber dano. E aí eu não sei o que é o dano de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas o que é ser salvo como passando pelo fogo? Não sei, não quero saber e não quero nem pensar em saber. Eu quero ser aprovado com as obras preciosas. Então, Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos através dessa parábola, e Paulo, através daqui com a igreja de Coríntios, vem falar sobre isso. Então, as obras de palha, madeira e feno, fala da obra humana, daquilo que você faz para você, daquilo que você faz, você é o centro, você não depende de ninguém, nem de Deus, você resolve. Isso é a obra de palha e feno. É a obra que você faz do seu coração, motivado com o seu coração, sem querer saber o que o outro acha, o que Deus acha, e você vai lá e faz. Isso é obra de palha e feno. Agora, o que são as obras que representam ouro? É tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que glorifica o nome do Pai, tudo aquilo que aponta para Jesus, tudo aquilo que faz segundo o chamado para o qual você está fazendo, multiplicar a sua salvação, porque se você está aqui hoje, é porque alguém multiplicou em você a salvação. Você não foi igual Paulo, que estava andando no caminho da Sapopemba e encontrou Jesus e... não. Alguém multiplicou a salvação em você. E esse cara aí, eu não sei quantas ele multiplicou a salvação, mas ele vai ter galardão. E você? Como que está? Como que eu estou? Então, as obras, irmãos, de ouro, são as obras que glorificam a Deus, são as obras que apontam para Jesus. O fogo vem, não derrete, não consome, porque está glorificando o nome do Senhor. Então, a construção de ouro é tudo que está apontando a motivação para o reino, para Jesus, meu rei. Eu já estou, o reino de Deus já chegou. O tempo, talvez você seja cristão e está aqui pensando, vai chegar o dia do reino de Deus, o lugar. Não, o tempo de reinado de Deus faria você entender melhor o que é o reino de Deus. Porque o tempo do reino de Deus chegou na minha e na sua vida quando nós aceitamos. Para muitos aí, o tempo do reino de Deus ainda não chegou. Mas eu já sou um cidadão do reino. Já estou debaixo do governo dele. Já estou, o Senhor nobre já me deu a minha mina. E ele foi ser coroado e ele vai voltar para estabelecer o governo. E quando ele voltar, eu quero estar preparado para isso. É as parábolas das 10 virgens. Nécias, não, apagou a lamparina, o noivo voltou. Não falou que foi condenada. Irmãos, isso é maravilhoso entender isso. Então a pergunta é, o que você faz para você saber se as obras são de palha, feno e madeira ou pedras preciosas? A pergunta é a resposta que você vai dar. O que você faz? É para você ou é para glorificar o nome do Senhor? O convite é para a gente viver para Ele, para exaltar o nome dEle, para a glória dEle, para que o reino dEle venha sobre outras pessoas, porque para mim o reino dEle já está estabelecido. Então entenda que eu não estou querendo dizer para você deixar de fazer o que você está fazendo.
Mas eu estou dizendo para você qual é a motivação do seu coração para aquilo que você está fazendo. Um dia nós vamos estar diante do tribunal. O dia vai revelar. E nós vamos prestar conta. Sabe? Talvez eu esteja aqui ministrando para você hoje com o coração de querer receber louvores e acharem, ó, uau, que palavra. Olha, o André é profeta. Olha, o André tem dons. Olha, o André é palha e feno, tudo que eu estou fazendo aqui. A intenção do coração está errada. Percebe que Jesus não toma o governo que ele tem, porque ele precisa mudar esse coraçãozinho aqui, ó. Então é palha e feno. Talvez eu estou aqui louvando e esperando que alguém venha trazer, olha, você cantou bem hoje. Ah, uau, eu cantei bem. E o coração humano é assim, irmãos. Eu vou te falar porque a gente, quando é usado às vezes por Deus, e fica todo, Deus me usou. Por dentro você fica lá, é um coração perdido, porque a glória é dele, não é tua, não é minha. Então, se eu estou fazendo isso, é palha e feno. Estou fazendo para o meu deleite. Estou fazendo para aquilo para o meu ego. Então, talvez você esteja pensando em uma série de coisas. Para que você está comprando uma casa nova, um carro novo? É para mostrar para alguém que você tem mais? É para, de repente, não, porque eu quero? Ou é para glorificar o nome do Senhor? Para que você quer casar? É para ser feliz? Uai, muda o pensamento. Você vai casar para fazer alguém feliz. Mas você quer casar para quê? Para glorificar o nome do Senhor com seu marido servindo, seja na sua casa. E aí, irmãos, nem todo mundo vai ser líder aqui, não. Mas Deus te deu uma mina. Ele te deu a salvação. E aí, você está multiplicando? Seja você jovem, seja você mais velho. Ah, eu estou velho demais, artrite, artrose, cansado, Covid me segura. Ué, você vai... Eu vou chegar lá, não vou antecipar, não. Ia falar do terceiro homem. Nós precisamos multiplicar a nossa salvação. Nós precisamos, porque o Senhor nobre, ele vai voltar. E ele vai perguntar para mim, cadê a mina que eu te dei? Irmãos, a intenção do coração revela o que nós somos e quem somos e o que pensamos e como estamos querendo fazer as coisas. Então, sabe, eu e você precisamos rever o que é o reino de Deus e através dessa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, e o texto aqui de Coríntios, que Paulo fala com a igreja aqui, nos abre os nossos olhos. Sabe, Deus te deu um coração, te deu o ar para você respirar. De graça. E eu vou te falar, se o homem tivesse um jeito de capilarizar o ar e começar a cobrar, ele ia fazer isso. Aqui não tem, porque ele fez isso com a água. A água, Deus deu, ele falou, ó, agora que eu criei os céus, a terra e o mar, então o mar vocês, mesmo quando Adão foi expulso, vocês vão pagar pela água agora. Vou dar sabedoria para o homem, para ele canalizar, e vocês vão pagar. Não, era tudo de graça. E o homem vai distorcendo tudo. O ar é de graça, você recebeu saúde, você recebeu vida. Sabe, tudo que você recebeu é graça de Deus. Para quê? Para fazer o quê? Se você está em Cristo. Se eu estou em Cristo. Ah, mas eu vou fazer para o pastor Rodrigo. Coração errado. Vou fazer porque o outro está falando, meu líder está cobrando. Coração errado. Sabe, eu volto lá no início. A santidade, o servir a Deus, não é para ganhar o amor de Deus. Eu não faço isso para ganhar o amor de Deus, porque eu já tenho o amor dele. Mas eu busco isso para responder o amor dele. Então, você vai servir a Deus, é a mesma coisa. Não é porque o líder está falando, não é porque a igreja está falando, essa igreja aqui, vou falar só de célula, multiplicar. Não, irmão. O Senhor nobre te deu a mina. E não é o pastor Rodrigo que vai estar lá, não, falando, e aí? Cadê? Não, não sou eu. Não é nenhum outro pastor. Aliás, nós estaremos lá igual vocês, prestando conta. E eu não estou falando de perder salvação, não. Estou falando para crente, para quem é cristão, para quem é servo. O Senhor nobre chamou os servos. Eu sou servo, você é servo? Então é comigo e com você. Irmãos, se você soubesse que as 24 horas próximas revelaria como seria toda a sua eternidade, como que você viveria as próximas 24 horas? Se você falasse, você só tem 24 horas, e o que você fizer nessas 24 horas vai refletir em toda a sua eternidade, será que você continuaria da mesma forma que você está? Não. Isso aí, irmão Francisco. Eu também não.
É sério, irmão. É sério. Eu queria contar uma historinha rápida, senão não vou perder muito tempo aqui, tem muita coisa boa para falar aqui. Que é sobre um mordomo, a governante e o dono da mansão. Os 3 servos do Senhor. E esse mordomo era o que falava de Jesus, era o que ia para a célula, era o que orava, era o que fazia obras sociais, era o que entendeu qual era o chamado dele e estava respondendo. Ele naturalmente às vezes faltava, algumas vezes no culto, às vezes faltava em algum compromisso, mas era alguém que tinha temor a Deus. E temor não é medo, temor é confiança. Eu entrego para Ele porque eu sei que Ele vai fazer. Temor não é medo, não é ter medo. Você não precisa ter medo de Deus. Porque medo, uma hora, você não passa a ter medo. É igual filho. Filho que é criado com um pai que tem medo, a hora que ele fica maior, ele passa a não ter medo, o que ele faz? Ele não tem mais medo de você. Então, você não tem que criar filho no temor, no medo, mas na confiança. E aí, esse homem vivia assim. A governanta também era cristã. Mas ela ficava lá na vida dela, né? Não pecava, não errava, mas estava lá vivendo a vida dela. E o dono da casa, o rico milionário, também era cristão, e esse só vivia gastando, vivendo, dizia que era cristão, mas vivia a vida dele. E aí um dia teve um acidente na casa, os 3, morreu o mordomo, e aí depois passou um tempo, teve um outro acidente, morreu a governanta, e passou um tempo, morreu de doença mesmo, o dono. E o dono chegou no céu. Quando ele chegou no céu, ele começou a olhar o céu e ele começou a ver as casas maravilhosas que tinham. O anjo recebeu ele, começou a andar com ele, e ele falou, uau, onde eu vou morar? Ele falou, eu vou te levar você para sua casa. E aí ele começou a andar e vendo as ruas de ouros, as casas maravilhosas, aquele ambiente que eu não consigo nem ter criatividade para te explicar melhor, para essa história ficar mais emocionante. Mas ele para num certo momento em frente a uma casa, um anjo, e ele olha a casa assim e fala, uau, essa é a minha casa? 1000 vezes melhor do que a casa dele aqui na terra. A casa é incomparável. Ele ficou abismado com aquilo. Ele falou, não, essa casa não é a sua. E aí ele falou assim, puxa, então alguém que deve morar aí deve ser alguém muito importante, né? Ele falou, essa casa aí é da sua governanta. Ela mora aí? É, ela mora aí. Ele falou, puxa. E aí nisso dentro dele, ele falou, puxa, se ela tem uma casa assim, quero ver a minha. E continuou caminhando, entrou da esquerda, direita, entrou na outra rua, parou em frente a outra casa. A casa era melhor do que a da governanta. Top. Inenarrável. E aí ele pega e fala, uau, essa casa, é aí que eu vou morar? Não, essa casa não é a sua. Ele falou, então aí deve ser alguém muito importante que mora aí. Deve ser alguém que fica à destra de Deus aí que mora aí, não é possível. E aí ele falou assim, não, essa casa é a casa do seu mordomo. Ele, sério? Sério. E aí ele falou, puxa, então quero ver, o nível está subindo, né? Então quero ver quando chegar a minha casa. Aí foi andando, entrou numa outra rua, quando chegou, parou em frente a uma casinha, a mais humilde de todas as casas do reino. Ele olhou assim e falou, ixi, alguém que morou aí deve ter sido bem ruim, né? Que mora aí, né? De quem é essa casa? Essa é a sua casa. Minha casa? Mas por quê? Eu era um homem rico, eu era isso, e começou a se justificar com o anjo e tal. Aí o anjo falou assim para ele, olha, sabe o que acontece? Aqui no céu, a gente constrói de acordo com o material que você manda lá da terra. A construção aqui é feita de acordo com o material que você manda lá da terra. Então, tudo aqui é feito de acordo com o que você está mandando. O que você fez na sua vida? Então, é isso. Para você entender, para você prestar atenção, abrir os seus olhos, nós não podemos confundir que a graça de Deus, a cruz resolveu tudo. Agora a cruz resolveu, não preciso fazer mais nada. Irmão, porque a graça foi para nós e foi de graça, mas para Ele teve um preço. Para Jesus foi um preço, nós cantamos aqui hoje. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você não cantou isso? Eu não cantei? Então, para Ele teve um preço. Então, se a mina representa a minha salvação, é como se, cara, como que eu vou viver minha vida inteira então? Tentando não perder a minha salvação? Não posso perder minha salvação. O que eu faço para não perder a salvação?
Irmão, você não foi chamado para não perder a sua salvação, você foi chamado para multiplicar a sua salvação. E o que mais nós vemos hoje é a igreja, o que eu não posso fazer, eu não posso fazer tatuagem, eu posso beber, eu não posso... Você está mais preocupado com o que você não pode fazer, mas você não está indo atrás do que você deve fazer. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Porque quando você busca o que você deve fazer, você nem esquenta a cabeça com o que você não deve fazer, porque você vai fazer o certo. E aí a gente fica ali, eu posso isso, eu posso aquilo, eu estou andando aqui, na linha, preocupado, não tem uma vida ousada, não tem uma vida atirada, não tem uma vida entregue, e está ali, vivendo. Irmãos, o problema do último servo foi justamente isso. Qual que é a história do último servo? Eu peguei a sua mina, embrulhei e guardei. Peguei a minha salvação e vivi aqui, não posso aqui, não posso ali, eu não posso pecar, e estou aqui, É isso, esse era o problema, não teve uma vida ousada, estava mais preocupado em perder a salvação, e aí ele fala, porque eu sei que você é um homem cruel, e aí o que ele fala? Segundo o que você está dizendo, você será julgado. Ou seja, você que está dizendo isso. Nosso Deus é um Deus bom, nosso Deus é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus de galardoador, de presentear, de estabelecer da glória dele conosco, irmãos. E aí aquele servo, não, vou guardar a minha salvação, vou guardar. Fica aí com medo de, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, onde eu vou, não vou, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, vai procurar o que a Bíblia fala para você fazer. O que Deus fala para você fazer? E eu estou te trazendo hoje uma mensagem aqui da parte de Deus. Ei, o que você está fazendo com a mina que eu te dei? Com a sua salvação? Não tem a ver com o pastor Rodrigo, não tem a ver com o André, não tem a ver com o Eduardo, não tem a ver com o Danilo, não tem a ver com nenhum outro pastor da face da terra. É você e o Senhor nobre. Porque você não merecia, eu não merecia, Ele deu de graça. E aí nós ficamos, eu vou parar de ir para a igreja, porque... eu vou parar não sei o quê, porque... o dia vai revelar. E não vai ser eu que vou estar lá como advogado do diabo, não. Jesus, esse irmão aí, queima ele aí porque ele fez isso. Não. E nós não estamos falando de perder a salvação, aqui é todos salvos. Aqui nós estamos falando de quem está salvo, irmão. Nós estamos falando de quem está salvo, eu não estou falando de ir para o inferno. Então você para de ficar com medo, eu vou para o inferno, não vou. Faz o que a Bíblia manda você fazer. Multiplica a sua salvação. Você não foi chamado para ficar perguntando, o máximo que eu posso fazer, onde eu não posso fazer. Ficar andando dessa forma é muito pequeno, irmão. Para de ficar perguntando o que a Bíblia proíbe. Os jovens têm isso, o que proíbe? Vai perguntar o que a Bíblia manda eu fazer. Você é um jovem ousado? Você não quer ser encontrado para Jesus e guardei minha salvação. Pergunta para Jesus, o que a Bíblia manda eu fazer? E vai fazer. Vai fazer. Você que está em casa me ouvindo, é isso. É simples. Isso mudou a minha vida, irmão. O reino se torna mais leve. O meu propósito é muito mais de convicção. Não vou esperar ninguém me elogiar, me abraçar. Vai ter momento que eu vou estar sozinho mesmo. Vou chorar sozinho, vou orar sozinho. E aí? Vou ficar, a igreja não vem comigo. Irmãos, a gente está orando toda sexta-feira. A gente parou ali a semana, já voltou faz tempo, já na sala de oração. E aí vinha 2, 3, 10, o máximo que teve foi 10. E agora Deus está mandando, sexta-feira tinha 15, 20 irmãos lá na sexta-feira orando. E aí no começo eu ficava, poxa, vou fazer aqui. Aí não ligava a luz, não punha um som lá mais ou menos. E aí até Jesus falou, até quando você vai ficar fazendo as coisas meia boca? Faz o melhor, como faz para mim. Se tiver é som, é luz, é fumaça, tudo que tem, se tiver Se tiver 30, é a mesma coisa. Aí a gente não, tem então nem vou ligar aqui, nem vou chamar a banda, é um irmão só. Não vou chamar a banda, não. Nós estamos servindo quem, irmão? É para você? Eu estou fazendo isso aqui para você? Coração errado, palha e feno. Eu estou fazendo porque Deus mandou fazer, porque o Espírito Santo me tocou. E seria muito cruel da minha vida eu chegar diante de Cristo e falar assim, você não deu a revelação do que é o reino, do que é a graça e do que é o meu favor. Irmãos, do que é a eternidade. Eu vou prestar conta. Então o que eu recebo eu tenho que dar de graça. E se tiver se tiver 30, se tiver 1000, é a mesma intensidade, o mesmo amor, mesma paixão. Deus está trabalhando no nosso coração, irmão. Por isso que Ele não estabeleceu e nós temos que ficar falando, o coração ainda ruim. E Deus está mudando. Sabe, se você se portar assim, você vai ver que
as coisas vão ser diferentes. Olha a mente religiosa, né, daquele terceiro homem. Porque tive medo, que é homem rigoroso, que tomas que não puseste, que cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Você que está falando isso, cara. Quem falou que eu sou assim? Nosso Deus, você conhece. Irmãos, eu e você precisamos perceber que a cada dia que avançamos mais perto, o rei voltará para estabelecer o governo. Já há um tempo de reinado na minha vida, mas a Bíblia fala que os céus se abrirão e ele virá com os vencedores, com os seus cavalos e vai estabelecer o governo. Eu quero estar com Cristo, quero reinar com ele. Eu desejo isso. Mas eu não vou fazer, então vou fazer isso para ter isso. Não, vou fazer porque eu amo, percebi. Mas a minha salvação eu tenho que multiplicar. É isso que ele está me ensinando, é isso que ele está te ensinando. A gente precisa, irmãos, quebrar do nosso meio o Hakuna Matata. Fala aqui do Rei Leão. Quem você conhece o Rei Leão? O que é o Hakuna Matata? Qual é a história do Rei Leão? Eu não assisti a versão nova, vou falar do desenho Rei Leão. Eu não assisti. Qual é a história do Rei Leão? O pai morre, o filho acusado foge, pensando que ele tinha morrido, e aí ele encontra quem? Timão e Pumba. Todo lá. Não, Hakuna Matata. Eu quero te ensinar algo. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Vai no Hakuna Matata. Não encara o problema, não enfrenta, foge dos problemas. Timão e Pumba quer te ensinar isso aí. Hakuna Matata. Não, foge dos problemas. Não, olha, isso aí não vale a pena. Vamos viver a nossa vidinha aqui. Aquele homem lá, da terceira lá, Hakuna Matata. Vou guardar aqui minha salvação, porque eu não posso fazer nada, tenho que guardar aqui, não posso para a direita, não posso para a esquerda. Isso é Hakuna Matata. Irmãos, só que o desenho ele é maravilhoso, porque olha o que o Hakuna Matata faz. O leão é um carnívoro e ele se torna um herbívoro. Mudou a natureza do leão, Hakuna Matata, irmãos. Começa a comer bicho, mato, por conta de uma filosofia errada de, olha, não, sai dessa igreja, é muito problema, sai dessa cela, é muito problema, é muito... para com isso, para com aquilo. Vai viver sua vida, seus problemas você tem que esquecer, você não tem que resolver o conflito com seu marido, você não tem que resolver o conflito com seu filho, aí isso é estresse, foge. É isso, vai para a praia. A praia é bom para desestressar, é muito bom. Bom para gastar dinheiro, às vezes você está endividado e aí se lascou, não desestressou, o problema continuou. E você gastou mais dinheiro, irmão. Vou para a praia, nada contra viajar, é maravilhoso, eu também gosto. Mas sabe, o Hakuna Matata é isso, vai, pega, vamos bem viajar, muito problema aqui, aí a conta está no vermelho, não, a gente merece, vamos lá que a gente merece, e aí a conta devendo no banco até o estalo, vamos lá, aí vai, aí viaja, aí volta o problema do mesmo jeito, Hakuna Matata, vai viver, esquece, seus problemas você tem que esquecer, não esqueceu, arrumou mais dívida, irmão, encara, Jesus nos ensina isso, encara. E aí, o que acontece no desenho? Aí vem um macaco louco lá, né? Com um cajado na mão. Aí vem um profeta de Deus lá e... dá umas 3 pauladas na cabeça do leão. Você é bobo. Isso não é seu chamado. Isso não é seu papel. Você é um rei. Você precisa estar no seu lugar. Você precisa se posicionar. Dando paulada na cabeça do leão. E o leão lá, mas meu pai morreu, o rei foi, agora eu não sou rei, não quero saber do reinado, fugindo da história, do legado que ele tinha que fazer, fugindo do problema. E aí o que ele faz? Você quer ver o rei? Vem ver o rei. Aí leva o leão lá, o macaco, põe ele no lago, mostra, olha aí o rei aí. Ele vê quem é a imagem do pai dele. Você quer ver Jesus? Olha no espelho, irmão. Jesus está em você, Jesus está em mim. Olha no espelho, e aí você vai estabelecer o seu chamado, parar de mimimi. Pastor Rodrigo não está aqui, vamos dar o nosso melhor. Pastora Marta, quem não estiver aqui, vamos dar o nosso melhor. Não estamos fazendo para eles, estamos fazendo para Cristo. Eu estou aqui dando o meu melhor para vocês, mas na verdade, o meu melhor é para Jesus, não é nem para vocês.
E aí o macaco vem e dá uma saquetada na cabeça do leão e fala, volta lá, cara. Você é rei. Sabe, Jesus está falando, você é rei, você é sacerdote, você pertence a um reino. Você é homem escolhido, você é nação santa, povo escolhido. Ei, levanta, bate o pó da sua calça aí, encara. Você está do lado vencedor. Vai ficar escondendo sua mina aí, com medo de perder? Vamos multiplicar a salvação. Você não precisa ser líder para multiplicar a salvação. Você não precisa ser pastor para multiplicar a salvação. Você não precisa estar tocando aqui no louvor para ser multiplicado. A salvação Ele deu para todos os servos. Quem são os servos? Vem aqui, meus servos. Está aqui a salvação. Está aqui a mina, o valor. É isso. Se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser em Indaiatuba, se vai ser em outro, não importa. Multiplica a sua salvação. Multiplica o que Deus tem dado para você. E aí tem que vir às vezes um macaco doido e dar as pauladas na cabeça. Falar, acorda, olha aí. Vê o que você está fazendo. Você não foi feito para aproveitar a vida não, irmão. Você foi feito para reinar. E fomos feitos numa missão que é entregar a minha e a sua vida por outros. O que Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o conceito de um rei. Esse é o conceito da nobreza. Por que os nossos governantes não fazem isso? Porque eles estão no governo para se satisfazer. Mas eles deveriam estar no governo para satisfazer a nós. Eles deveriam estar no governo para fazer o bem para mim, para você, as leis. Não, eles estão lá para quê? Para usurpar nós. E aí na igreja do Senhor nós vemos assim. As pessoas vêm para o reino querendo ser servida. Você não veio aqui, você veio aqui para reinar. E reinar é servir. Não interessa se você vai ser reconhecido, não interessa se você vão te agradar, vão te elogiar, se alguém vai falar paz ou não vai falar. Ô irmão, vamos amadurecer. Vamos avançar, porque o Senhor da mina, o Senhor nobre está voltando. E aí é que eu falei, você pode ser salvo como pelo fogo, causar dano, mas salvo como pelo fogo. Não sei o que é isso, não tenho sabedoria para isso. Também não tenho nem interesse, porque eu não quero ir para esse caminho. Então, irmãos, ser rei, estar no reino é para servir. E aí servir, você não precisa de um cargo não. Serve lá onde você trabalha. O que você faz no seu trabalho glorifica o Senhor? O que você faz no seu bairro glorifica o Senhor? O que você faz na sua casa com a sua esposa, com os seus filhos glorifica o Senhor? E vice-versa. Filho, o que você faz na sua casa glorifica o nome do Senhor? Você quer entrar na faculdade para glorificar o nome do Senhor? Ou porque você quer ser um cara que ganha muito bem? Irmão, quer ganhar bem para quê também? Se é para apoiar, ajudar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, o coração correto. Vai lá, entenda o seu posicionamento. Sabe, para quando alguém chega e fala, vem cá, eu vou te chamar, assim, o que você acha? Vou liderar tal? Não, irmão, eu sei qual é o meu papel. Eu sou aqui o cara que limpa toda a célula aqui, ora, intercedo, e aí ele vê, realmente esse é seu papel. Porque se a gente fizesse isso, os líderes não iam ficar confusos ali. Quem que eu chamo? Quem? Porque não vê. Irmãos, a gente não vê. Eu não consigo olhar e ver assim, está nítido o chamado dele. Não consigo. Por quê? Porque as obras não mostram. As obras não mostram, então aí a gente fica tateando que nem cego. E aí, muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente vai na direção certa, mas eu tenho que arrancar. Ninguém chega assim, irmão, o meu chamado é esse. E aí a minha atitude mostra, porque ninguém vai encher o saco. Eu estava conversando com um jovem lá, de Arthur Alvim, e menino de Deus demais, cara. Vou dar o nome dele aqui, o Richard. E aí eu falei, Richard, cara, qual é o seu chamado? Eu percebo que é pastor, semestre. Falei, o que você está fazendo para você fazer isso? Porque se eu estou te perguntando, é porque eu tenho dúvida. Falei, cara, entra na faculdade, vai fazer teologia. Porque quando suas obras vão mostrando, ninguém fica com dúvida. Ninguém, Richard está lá, fica lá no violão, blém, blém, o dia inteiro. Não, está lendo livro, vai ler livro. Aí quem olha fala, putz, esse moleque eu sei o que ele é. Porque as obras estão mostrando. É isso, igreja. Ninguém pode olhar para você e ficar na dúvida do que você quer fazer. O que você está aqui? Você está aqui, mas e aí? Irmão, talvez fique claro para mim que você quer ser o terceiro homem. Estou aqui para guardar a minha salvação. Pum. Irmão, não quero nada, só quero guardar a minha salvação. Ok.
Você não vai ser condenado. Você já viu o que o texto? Jesus não vai te jogar no inferno. Você está salvo. Só que vai chegar o tempo do reinado. E aí, que nem eu disse, talvez se tivesse inveja, você ia falar, puxa, deveria ter feito alguma coisa com a minha salvação. Sofri um dano, que eu não sei qual que é, mas fui salvo como que pelo fogo. Irmãos, nosso Jesus é maravilhoso. Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos corações. O que o texto de Mateus diz? Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. É isso mesmo. Perder a vida, cara. Não é mais o meu... não, eu preciso ir descansar agora. Todos nós merecemos descanso. Todos nós precisamos. Deus descansou. E mostra que a gente precisa de descanso e ele entende isso. Mas a grande questão é o que nós estamos fazendo com a mina que você ganhou. Você está esperando alguém te motivar? Estou te dando uma motivação real aqui. O Senhor nobre vai voltar. E Ele vai te perguntar. E aí, irmão, não é para você ficar com medo. É para você ficar feliz. Para você falar, uau, estou no caminho certo. Não estou, vou arrumar. Vou ser presenteado por Deus. Irmãos, imagina o presente que é presente de Deus. Se você ama o presente de um estranho, de um amigo, da esposa de alguém, imagina que é ser presenteado por Deus. E Ele dá aqui, fosse fiel, multiplicou em 10, vai governar sobre 10. Multiplicou em 5, vai governar sobre 5. Posição. Governo. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não fomos chamados, irmão, para fazer aquilo que a gente gosta. A gente foi chamado para fazer aquilo que a gente ama. Porque o que você gosta está atrelado com o que te faz bem, com o que você se sente bem, com aquilo que te satisfaz, com aquilo que você se sente realizado. Isso é fazer o que gosta. Agora, fazer o que ama, eu vou falar algo aqui que talvez vai te chocar. Mas é a verdade. Ninguém gosta de filho. Porque filho dá trabalho. Filho fica doente, pega seu dinheiro, responde, você manda ir para lá, você manda ir, ele não faz. Dá mais trabalho do que alegria às vezes. Ninguém gosta de filho. A gente ama os filhos. Porque você não está esperando ele responder. Você ama. E quando você ama, você faz. Você até morre pelo seu filho. Por que você faz? Porque você ama. Porque eu estou fazendo a obra de Deus porque eu gosto, então eu vou parar. Porque eu não gostei hoje. Apertar essa lâmpada hoje, não gosto de apertar a lâmpada. Não gosto de pintar o teto. Então eu não faço. Agora, quando eu amo, eu faço porque eu amo. Olha, eu quero ver essa igreja aqui, com o telão da hora, a luz piscando, o melhor teto, o multimídia. Irmãos, olha, a gente está precisando de gente aqui para gravar o multimídia. Você pode ser não vou fazer porque eu não gosto. Aí você não ama. Porque se você amasse, você ia fazer. Irmão. Nós somos chamados não é para fazer o que gosta, nós fomos chamados para fazer o que nós amamos. E se você ama Cristo, é uma forma de responder, é servindo, multiplicando a sua salvação. Chega de você receber um milagre, seja você o milagre na vida de alguém. Só que tem que toda vez eu quero receber um milagre. Eu quero receber a restauração do meu casamento. Seja você a resposta. Nós precisamos ser a resposta nessa geração, irmão. Ô, irmã, o Samuel falou aqui, o Espírito está dentro de nós. Tudo que você precisa já está em você. Ele é suficiente para te capacitar. E o que é mais lindo, a gente já ouviu isso 500 vezes, ele te chama, ele te capacita, ele mesmo faz e ele te presenteia. E aí a visão lá de Apocalipse qualquer, depois você vai chegar lá e vai depositar a coroa nos pés dele, porque você vai reconhecer que é tudo dele. É o que os anjos veem, é isso aí. Qual a visão lá de João? Os tronos. E os 24 anciões depositando as suas coroas aos pés dele. Irmãos. Lembre-se. Aonde você vai passar a eternidade é graça. Como você vai passar a eternidade é a sua resposta. É a sua resposta. Com o chamado de Deus na sua vida. E eu estou falando
essa palavra aqui não é para que eu quero que... não, o Espírito Santo me moveu, eu orei. Falei, irmãos, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar? Deus falou, fala sobre isso. Porque eu não posso deixar, assim como o pastor Rodrigo não quer, o Danilo, qualquer um que sobre aqui nesse palco, não quer que a igreja seja uma igreja nécias. É salvo, mas... Não, irmãos. Abre o seu olho. Faça por amor, não faça porque você gosta. Você entendeu que ninguém gosta de criança? A gente ama as crianças. Porque quando você ama, você faz... meu filho dá muito trabalho, mas eu amo. Meu filho repetiu de ano, mas eu amo. Meu filho está doente, mas eu amo. Você não está esperando nada em troca. Na verdade, ele está te dando um maior prejuízo lá. Está gastando pra caramba. Mas você faz porque você ama. Você até morre por ele. Se alguém for levantar a mão... Não, vai... Quer ver uma mulher virar uma leoa? É falar do filho. Porque ama. Se você ama a obra de Deus, é isso. Tem que fazer por amor. Amor é isso. Não espera. O que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios? Ele fala a poesia do amor. O amor não visa o bem próprio. O amor não é barganhoso. E vai ler. Isso é amor. Porque o resto é gostar. Se você gosta da sua esposa, largar essa mulher, não é. Você gosta do seu filho? É isso. Agora, se você ama, satisfazendo ou não você ama. Você dá a sua vida. Você vai trabalhar, vai trazer o melhor. Mas meu marido não me elogia a janta que eu fiz, não reconhece nada. Eu estou fazendo porque eu amo. Porque se eu faço porque eu gosto, ele não me elogiou. Então, vaza. Homem ingrato. Mulher ingrata, não reconhece. Trabalhei a vida inteira, nunca deixei faltar pão, nunca deixei faltar nada. Qualquer cidadão do bem pensa assim, faz isso, irmão. Você é um cidadão do reino. Sua mente é diferente, transforma ela. Deixa o Espírito Santo transformar. Então, com base nisso, irmãos, eu quero orar com você hoje. Queria que a equipe viesse aqui. Quero orar com você, porque há um posicionamento da igreja. Nós vemos a igreja, eu estava falando com os irmãos ali, cara, essa pandemia só revelou o que nós somos. Desunido, falta de amor com o próximo, e o próximo não é o da rua não, é aqui dentro de casa mesmo. Mesmo é boa, né? Tem que falar certo, gente. Mesmo. É isso, irmão. Só revelou. Porque, nós nem somos perseguidos. E isso foi uma forma de mostrar o que é uma igreja perseguida. A igreja, pulverizou, foi cada um para um lado. Tem irmãos que nem sei, faz tempo que eu não venho aqui, não sei. Talvez tenha irmãos que não veio nunca mais. E aí, irmão, eu não estou aqui jogando condenação no coração de ninguém não, tá? Mas eu queria que você abrisse seu coração nessa manhã. Você está velho? Você está cansado? Você tem fôlego de vida, irmão. Multiplica a sua salvação. Você é jovem, tem sonhos, tem coisas a realizar. Quero. É ótimo, mas multiplica a sua salvação. Você é meia idade como eu, está casado, tem um monte de filho que nem eu, trabalho, mas multiplica a sua salvação. Lembre-se, Jesus ensinando a parábola. Um senhor nobre veio, chamou os seus, deu a mina para os seus servos. Foi ser coroado para depois ele voltar e estabelecer o governo. E o dia vai revelar a obra. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Você que está em casa, se você está sentado, deitado, fica de pé também. Pare de ficar só, o que eu faço para não perder a salvação? Não, irmão. Vai procurar fazer o que a Bíblia está mandando você fazer. Certamente você nem vai se preocupar em o que não deve fazer, porque você vai estar seguindo a voz do Senhor. Queria orar junto com você. Eu não quero falar aqui quem é líder, que deixou de liderar, quem é anfitrião, deixou de ser anfitrião. Eu não quero falar para você que está em casa, você que abandonou o ministério. Eu não quero falar nada disso, porque Deus é imutável, o chamado dele continua a mesma coisa, ele não mudou uma vírgula. O chamado dele com você continua de pé, da mesma forma. Quero falar com você. O que você está fazendo com a mina que Deus te deu? Que isso não tem a ver com o cargo. Isso não tem a ver com ser um pastor, ser um líder, ser um anfitrião. Aqui nós vemos 3 servos. E não fala o presbítero, o pastor, o mestre. Não. Os 3 servos iguais. Não dá classificação.
Todos nós somos servos, discípulos de Cristo. O que você está fazendo com a sua salvação? Você está guardando embrulhada? Ou você está multiplicando? Porque se eu estou aqui, você está aqui, eu falei isso e vou repetir. É porque alguém multiplicou a salvação. Louvado seja Deus pela vida dessa pessoa que multiplicou a salvação dela na minha vida. Porque eu conheci a Cristo, saí das trevas, vim para a luz. Eu estava indo para o inferno, agora estou indo para reinar com Cristo. Não só apenas ser salvo. Que recompensa você vai receber do Senhor? Como você vai chegar de mãos vazias? Vai sofrer dano e vai ser salvo como passando pelo fogo. É palha e feno? Vai sofrer dano e vai ser salvo passando como pelo fogo. É pedras preciosas? Opa, vou te dar 5 cidades, vou te dar 10 cidades. Governe a sua casa com o Espírito Santo. Seus filhos serão muito mais felizes. A sua filha vai olhar e falar: eu quero ter um marido igual ao meu pai. Não vai aceitar qualquer noia, qualquer cabelo, barbinha, gel, bonitinho, não. Vai querer um pai, um marido igual ao pai. Se nós formos homens, é o que eu tenho falado lá em Itarovim, se formos homens inspiradores, se formos homens que inspiram, as nossas filhas vão buscar homens iguais a nós ou melhores que nós. Não vai aceitar qualquer calça rasgada, qualquer. E aí eu não estou julgando ninguém não, porque a calça rasgada, a aparência é o interior. Vai ver a atitude de Cristo. Você não vai precisar se preocupar. É o que eu peço a Deus todo dia: Jesus, que a minha filha entenda o que é um homem através da minha vida, para que quando ela crescer e buscar, o padrão dela seja assim, nível Cristo. Porque se não tiver, irmão, é isso que vai acontecer. Aí você fala: nossa, minha filha arrumou. Filho, o homem, o menino, você não quer uma menina que fica dançando funk, que vai te levar seu filho da igreja? Seja você o padrão de mulher. Deixa seu filho ver você tratando bem o seu marido. Deixa seu filho perceber que vocês não gritam, não brigam, não se rasgam. Mas deixa seu filho perceber: olha minha mãe, eu quero uma mulher que nem minha mãe. Olha que mulher. Não é só bonita, não é só beleza, porque a nossa geração é estereótipo, é o externo. Tá na modinha? É isso que eu quero. Não, no reino de Deus é o interno, é Cristo em nós. Aqui Samuel falou, nós temos um tesouro dentro de nós. Deixa o Espírito Santo governar, irmão. Eu quero orar com você. E como eu disse, eu não vou chamar você: você que largou, se posiciona, volta aqui, vem aqui, vamos orar, procura seu líder. Não. Eu quero orar com você no seguinte texto: o Senhor da mina, o Senhor nobre, não é qualquer Senhor, é o nobre. O Senhor nobre, certo homem, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois, e chamou os seus servos. Você é servo, você é discípulo, o Senhor já te chamou e te deu algo. Algo Ele deu para você. A sua salvação. Talvez você diga: mas é do dom disso. Não, a sua salvação. Multiplica. É isso. Não é você ter dinheiro e vai investir. É multiplicar a sua salvação. Então eu quero orar com você, para você se posicionar nessa palavra, para você se posicionar independente do pastor Rodrigo, independente dos avisos que vai aqui. A gente passa ano e entra ano, sai ano, pedindo pelo amor de Deus: igreja, alguém para o Comuna News, igreja, alguém para recepção, igreja, alguém para isso, igreja, alguém para aquilo. Nós parecemos um corpo cheio de anomalia, porque não tem braço, não tem perna, é só tronco, sei lá. Porque cadê os membros? Cadê o braço? Cadê a perna direita? Cadê o dedinho? Cadê o cara que só faxina aqui? Cadê o cara que é o cara mais alegre e recepção? Cadê o cara que vai responder com o Walter e com a Juliana? Vamos lá fazer missão. Cadê? Eles vão ficar a vida inteira clamando aqui, irmãos, olha, e aí? Irmão, você não tem que fazer o que você gosta, não. Você tem que aprender a fazer o que você ama. Porque quando você faz por amor, é totalmente diferente. Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos aqui. E eu queria que você meditasse. Para que você vai pedir para Deus te encher? Enche-me, Deus. Para quê? Para você ficar guardando a sua salvação? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer ser cheio de Deus? A imagem e semelhança de Deus eu e você somos. Para ficar dentro de casa trancado? Não dá para sair, irmão. Faz bem. Guarde a sua vida, mas usa o Zoom, usa o Zap, manda um vídeo, manda um áudio, liga. Vamos cantar, irmãos.
E eu quero orar com você posicionado. É você e o Senhor da minha, é o Senhor Nobre, não é eu, não é o pastor Rodrigo. Vamos cantar, mas pense o que você está pedindo, porque Ele dá. Ele dá, Ele quer dar. Deus proveu o fogo e eu o sacrifico. Presta atenção na letra que você está cantando, irmão. Deus proveu o Espírito, eu me abrirei inteiramente, enchi